Oi, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre como é morar no Japão. Eu já queria fazer esse vídeo há algum tempo e achei legal. Eu vou fazer a parte 1 e a parte 2 desse vídeo. A parte 1 vai ser a minha experiência no Japão desde quando eu cheguei. E a parte 2 é falando da experiência em relação a quem tem transtorno bipolar. Como que é viver no Japão com um transtorno bipolar. Então vamos começar pela parte 1. E é falando de como é a minha vivência aqui no Japão. Quando eu cheguei aqui no Japão, eu tinha uma visão totalmente diferente daqui. Eu acho que muita gente tem essa visão antes de vir, que é, sei lá, samurai, geisha, enfim, coisas do tipo. Mas não necessariamente isso, brincadeiras à parte, mas eu tinha uma visão diferente, né? Num Japão diferente, bem tecnológico, não deixa de ser, mas achava que só pensava em uma cidade como Tóquio, por exemplo, e não é necessariamente assim, né? Tem, claro, cidades como Tóquio, que é grande, super populosa, mas a maioria dos lugares, principalmente para onde vêm os brasileiros, é mais para o interior. Para cidades, sim, são cidades, mas não como Tóquio, cheio de prédio, tem menos população. E a minha primeira visão de quando eu vim para o interior do Japão foi que, nossa, que diferente, muitos arrozais. Para o interior do Japão, eu achei diferente daquilo que eu imaginava, sim. Como eu disse, achava que era tudo cidade, assim, como Tóquio, e não era. E eu acabei vindo mais para o interior, onde tem plantações, em sua maioria arroz, que é bem famoso aqui no Japão, eles gostam muito do arroz. E então foi uma experiência diferente. E eu fiquei, assim, abismada com a organização deles, a limpeza deles, as cidades tudo limpa, sem pichações, sem, como eu via muito no Brasil, né? Pelo menos eu sou de São Paulo, morava em São Paulo, e eu via muito isso nas cidades. Aqui a gente não vê, não tem, não que eu saiba, tá? Não vi até hoje. E aquela limpeza que todo mundo sabe que o Japão tem. Uma limpeza assim incrível, que não tem, você não vê lixo na rua. É raro, claro que você pode ver uma coisa ou outra, alguém pode ter jogado. Muito raro mesmo você ver. Aqui eles são certinhos com lixo, eles jogam os lixos nas datas certas, são separadinhos. Aqui a gente tem que separar os lixos recicláveis e não recicláveis. Então eles são bem certos com isso mesmo. Em relação à comida, quando a gente chega aqui, a gente está acostumado, pelo menos eu, como típica brasileira, acostumada com arroz, feijão, bife, carne moída, coisas assim que minha mãe fazia para mim. Eu comia muita comida nordestina na minha infância e até antes de eu chegar aqui, minha mãe fazia bastante, então era uma comida que eu adorava, que eu amava. Não tinha aqui, então eu fiquei um pouco, não decepcionada, mas assim, sentia falta. E aí, só que eu tentei não fechar muito a minha mente, porque eu achava que eu só comia a mesma coisa, vamos tentar uma coisa diferente, se tem essa comida, vamos comer. Eu meti as caras ali para poder comer. Então tinha muita coisa que brasileiro vem pra cá, torce o nariz, não quer comer de jeito nenhum. Um sushi, por exemplo, um sushi diferente. Você vai comer um sushi de polvo, por exemplo. Tem muita gente que não gosta de polvo. Eu, inclusive, não gostava, não comia, fui me adaptando e aos poucos eu fui comendo. Eu tô falando de sushi, gente, dando um exemplo, mas aqui eles não comem sushi todos os dias não, tá? Isso aí é mito, não existe isso, jamais comer sushi todo dia, todas as refeições, não, eles comem muitas outras coisas diferentes, mas em sua maioria tem o arroz ali presente, que eles amam o arroz, eles comem muita coisa, batata, carne de porco, carne de vaca é menos porque aqui é um pouco mais caro. Eles comem frango, comem vários vegetais, então assim, é bem amplo a alimentação do japonês. Porém, dando um adendo aí à alimentação, não é saudável como muitas pessoas pensam. Muitos, principalmente os jovens, comem muito fast food, não tem muito isso de comida saudável aqui não. A gente que faz a comida ser saudável, a gente que busca alimentos mais saudáveis, verduras, frutas. E frutas aqui também é muito caro. Então aqui a alimentação a gente meio que briga com a gente mesmo, buscando formas diferentes para se alimentar melhor. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando só sobre alimentação.
Aqui eu só dei um exemplo eu tô falando mais sobre como foi a minha vinda pra cá e o que eu acho da alimentação aqui. Cheguei aqui, eu achava que todo mundo ouvia música alta, que nem no Brasil, e tinha uns vizinhos lá que era terríveis, ouvir os sons assim, em caixa, sabe aquelas caixas. Tem o pelo do meu cachorro aqui, gente, peraí. Sabe aquelas caixas de som enormes? E eles colocavam do lado de fora, acho que era pra todo mundo ouvir mesmo. E colocava aqueles batidão lá. Então eu vou ser sincera, eu me estressava muito com isso, porque eu trabalhava demais, eu estudava demais. E era muito barulho no dia que eu queria descansar um final de semana, era muito barulho. Então quando eu cheguei aqui e vi aquele silêncio, eu falei, nossa, é uma paz, é maravilhoso, eu quero isso pra minha vida. Eu amei o silêncio daqui, eu amei a paz que aqui trouxe pra mim. Sim, e aqui a gente preza pelo silêncio, aqui os vizinhos é silêncio total, então é maravilhoso isso. Respeito é um dos pilares aqui da sociedade japonesa, então eles respeitam sim muitas coisas, eles respeitam o seu espaço, eles tentam não chegar. Eles não gostam muito de toque, então não tem esse negócio de toque, não tem beijinho, não tem abraço, não tem toque. O máximo, né, com você balança a cabeça, abaixa a cabeça, e agradecendo ou cumprimentando, então não tem, eles não gostam muito de toque, assim. Desde quando eu cheguei aqui eu percebi isso e também acabei me acostumando não gostando muito de toque, é óbvio. E eu chego no Brasil, eu vejo minha família, eu quero beijar, eu quero abraçar, eu quero tocar. Isso é com certeza, assim. Não vou deixar de fazer isso nunca, porque isso já é da nossa cultura, né, brasileira. A gente gosta de tocar, de abraçar, de ficar perto. Mas eu digo aqui. Aqui eu também já acostumei com esse negócio de não ter toque, de estranhos, assim. Então, pra mim, isso eu tirei de letra e foi super fácil me adaptar. Outra coisa é a harmonia. Os japoneses evitam confronto. Então, não é... Lembrando, gente, tô falando desse vídeo, contando da minha experiência que eu tive e tenho aqui no Japão. É óbvio que tem briga, o japonês também briga, é óbvio que tem confrontos, é óbvio que tem coisa ruim também. Eu tô falando da minha percepção nesses tópicos que eu tô falando pra vocês, que é da alimentação, da cultura. Então, tô falando da minha percepção ao longo desses 18 anos que eu moro no Japão. Então, acredito que seja bastante tempo para eu saber um pouco de como é viver aqui. Eles vivem em harmonia, evitam ter confrontos, assim, evitam brigas. Isso é meio que perceptível, assim. Já aconteceu de ter problema na escola da Sofia, por exemplo, da minha filha, e eu ir lá brigar, falar, e eu sei que os japoneses evitam confrontos, evitam ficar falando, evitam ficar discutindo, né? E a gente quer defender nossa cria. Outra coisa é a disciplina. Aqui eles são muito disciplinados. As crianças são muito disciplinadas. A minha filha vai desde o primeiro ano aqui é do shogaku que a gente fala, né? E desde o primeiro ano ela vai sozinha para a escola. Só que, claro, tem vários amiguinhos que vai junto. Não vai sozinha, assim, ela sozinha. Mas ela vai aqui, não tem a gente, os pais que levam até a escola e que buscam, não tem isso. Aqui eles vão sozinhos e voltam sozinhos. E eles criam responsabilidades muito cedo, são disciplinados muito cedo. Na escola eles já aprendem a fazer várias coisas, costurar, plantar, tudo que vocês imaginaram, cozinhar, eles aprendem. Então, japoneses... mesmo adultos solteiros, né, homens, eles sabem cozinhar porque eles aprenderam ali na escola, aprenderam quando mais novos a fazerem isso. Então eu acho que eles são bem disciplinados, assim, na escola, no trabalho, em relação a costumes. Então, um dos costumes que eu me adaptei muito fácil, assim, tirei de letra, tirar o sapato antes de entrar dentro de casa. Isso minha mãe já fazia lá atrás. Eu nasci já, ela já falava para tirar o sapato para entrar dentro de casa, porque não podia trazer sujeira da rua, não era legal, sujava dentro de casa, ficava mais fácil para limpar. Todos os lugares que você entra praticamente, não todos, tá, gente? Tirando hospitais, alguns lugares assim, mas todos os lugares, casas, apartamentos que você entra, você tem que tirar o sapato para entrar na casa, no apartamento, para não trazer sujeira da rua. Também é um desrespeito, e para eles é super importante tirar o sapato ali.
E eu tirei de letra, pra mim aquilo foi maravilhoso, porque eu já fazia isso, então não me incomodou em nada. Em relação ao trabalho aqui, aí já complica um pouquinho, eu tenho algumas críticas em relação a isso, porque trabalho aqui já é um pouco mais complicado. O japonês quer ficar muitas horas em trabalho, quer ficar muitas horas ali, ou em fábrica, ou em escritório, que seja. Ele quer estar ali muitas horas. Para ele, fazer hora extra é um orgulho, é uma coisa importante. Não todos, novamente, vou falar não generalizando, mas você vê muita gente trabalhando muitas horas. Não que eles trabalhem muito, às vezes eles ficam lá fazendo hora extra, mas eles não trabalham tanto assim, não. Eles ficam lá, né, fazendo um pouquinho mais de corpo mole, digamos assim. O trabalho eu me adaptei rápido até, não tive problema, porque no Brasil, gente, eu já trabalhava assim demais. Eu já trabalhava, eu fazia várias horas, tanto no trabalho, depois estudava, era uma loucura a minha vida. Então não tinha isso de, eu vou para uma fábrica, eu vou trabalhar com isso e eu não vou conseguir porque eu não vou dar conta. Não, na minha cabeça não existia isso, porque eu já dava conta no Brasil. Gente, no brasileiro é guerreiro. O brasileiro é muito guerreiro. O brasileiro consegue dar conta no Brasil, ele consegue dar conta em qualquer lugar do mundo. Pode ter certeza disso. E por que que eu não daria, né? Porque eu trabalhava demais. No começo, quando eu cheguei aqui no Japão, eu trabalhava, fazia hora extra. Não tinha esse negócio comigo, não tinha problema de trabalhar, não. Ainda mais que eu não tinha filho ainda, né? Então, pra mim, tava tudo certo. E por último, a língua, né? A língua japonesa. Muita gente fala, gente, da onde saiu essa língua? Porque é muito difícil. Tem brasileiros que vivem aqui no Japão há muitos anos e não conseguem aprender o japonês, porque realmente não é fácil aprender. Eu confesso que assim que eu cheguei aqui no Japão, em 2 meses, gente, eu era muito esforçada, assim. Em 2 meses eu aprendi Hiragana e Katakana, que são duas escritas daqui, porque aqui tem Hiragana, Katakana e Kanji. Eu aprendi em 2 meses o Katakana e o Hiragana, então foi muito rápido, porque tem gente que vive 20 anos e nunca aprendeu. Então, em 2 meses eu aprender realmente foi uma coisa assim. Meu professor, eu fui num professor voluntário na época, e ele disse que os 2 meses que eu aprendi, ele falou, nossa, eu nunca vi ninguém igual a você. Você aprendeu muito rápido. Em 2 meses aprender essas escritas é muito difícil. Então eu confesso que eu tive e tenho facilidade para o japonês. Eu aprendo fácil o japonês. Porque agora eu não estou estudando mais, mas quando eu paro para estudar, eu aprendo assim muito, porque, gente, é uma vida estudando. Você vai para um país falar aquela língua, é uma vida estudando. Você não vai aprender tudo de uma vez. Igual se você for para os Estados Unidos. Você vai aprender o inglês, você fala fluente, mas sempre tem alguma coisa para você aprender, certo? A mesma coisa aqui no Japão. Sempre tem alguma coisa para aprender. E eu tô no nível, assim, que eu consigo ir em hospitais. Eu consigo fazer qualquer coisa sozinha. Tirando parte de documentação, tradução de documentação. Essa parte eu já não faço. Não tenho nível para isso, entendeu? Então eu já não faço esse tipo de coisa. Mas tirando isso, eu converso normalmente com japonês. Eu não tenho dificuldade de entender. No meu trabalho, eu não tenho dificuldade de entender. Todos os trabalhos que eu tive aqui no Japão, no começo é óbvio que eu tive dificuldade sim, mas eu consegui tirar de letra porque eu fui estudando, eu fui pegando o japonês com calma, eu fui estudando kanji, eu fui me esforçando, eu não fiquei ali parada, falei, não, deixa que as pessoas fazem por mim. Não, eu fui lá e fiz. Então eu tive um pouco de facilidade. No meu caso, eu tive um pouco de facilidade, portanto, pra mim foi fácil, né? Agora eu sei, mesmo sendo fácil pra mim, eu digo fácil porque eu tive facilidade, não que o japonês seja fácil. Consegue entender? Então eu tive facilidade para aprender o que eu sei até hoje, o que eu sei hoje, mas não é que o japonês seja fácil, pelo contrário, é muito difícil. Tem coisas às vezes que eu vejo assim, que é uma mesma palavra que significa várias coisas diferentes, eu falo, nossa, como que eu vou lembrar disso? Como que eu vou aprender isso? Então é só ali estudando, vendo kanji. Morar no Japão tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, como todo lugar no mundo, acredito eu. E nenhum lugar é perfeito. O Brasil não é perfeito, o Japão não é perfeito. Todo lugar tem os seus defeitos.
E às vezes a gente fala dos defeitos do local que a gente tá, mas a gente esquece de outro local. Por exemplo, às vezes eu reclamo de alguma coisa daqui, aí eu lembro alguma coisa do Brasil, eu falo, não, aqui tá bom. Ou vice-versa, eu reclamo alguma coisa do Brasil, eu falo, nossa, mas aqui no Japão é diferente, é assim. Eu acabo comparando porque eu sou do Brasil. Talvez se eu estivesse aqui no Japão, tivesse nascido aqui, eu não teria como comparar. A gente acaba comparando sim, porque a gente conhece dois países diferentes, 3, 4, enfim, a gente conhece, né, a cultura do local, então a gente acaba vendo, comparando. Mas eu gosto, em geral, eu gosto de viver aqui, eu acho aqui muito tranquilo, e um dos motivos para a gente ter escolhido aqui é a segurança aqui do país é muito boa, é muito boa. Não que coisas ruins não aconteçam. A mesma coisa, eu tô fazendo esse vídeo, não é pra idolatrar o Japão e acabar com o Brasil ou vice-versa. Não, pelo contrário. Como eu disse anteriormente, todo lugar tem seus defeitos. Então, o que eu prezo mais aqui é a segurança que a gente tem. A gente sai qualquer horário do dia, a gente volta bem, a gente sai bem, a gente passeia bem, a gente não é roubado à toa, a gente não é assaltado à toa, então pra mim isso é importante, entendeu? Não sei se um dia a gente volta pro Brasil, só Deus que sabe, mas eu gosto sim aqui do Japão e gosto também do Brasil, algumas coisas do Brasil, não tudo, né? Então a gente fica nessa vida sem saber o que fazer. Porque tem coisas que a gente gosta do Brasil, tem coisas que a gente gosta daqui. Se a gente pudesse juntar os dois, aí seria um país perfeito, né? Aí seria um país perfeito. Se eu pudesse juntar as coisas boas do Brasil com as coisas boas do Japão, nossa, aí eu não saía mais desse lugar nunca mais, ficava ali. Mas infelizmente a gente não pode, né? A gente tem que tentar conviver com os defeitos e com as qualidades e lutar por uma vida digna. Essa é a verdade. E no próximo vídeo eu vou falar como é morar aqui no Japão com transtorno bipolar, tá bom? Beijo, gente, até o próximo. Dá like pra mim, dá joinha, compartilha. E não esquece de se inscrever no canal. Isso é muito importante pra mim.